Olá, o meu nome é Susana Reis, tenho 30 anos e sou viciada em casinos online. Bem, vocês já devem estar cansados de ouvir esta frase e falar desta situação, mas a realidade é que cada vez eu tenho ouvido mais pessoas que têm posto fim à vida por causa disto, por causa dos jogos, por causa das dívidas e eu queria dar um relato real de alguém que está a passar por isso, alguém que está em tratamento, que há possibilidades de ser algo revertível, há possibilidades da gente nos curar. Queria também dar uma palavra de apoio às pessoas que estão a passar por isto e falar-vos um bocadinho como é que foi a minha trajetória até aqui e o que é que tem-se passado. Eu já gastei mais de 30.000 euros em casinos, entre dinheiro investido e ganhos, já foram mais de 30.000 euros. E tudo começou o ano passado, vai fazer agora um ano. Eu de vez em quando jogava casino, custava 30 euros e estava ali um bocadinho no bocadinho e se saísse, saiu, se não saísse, tudo bem. Eu segui a minha vida e o que acontece foi que numa dessas vezes eu tive um ganho maior do que ao costume. Eu ganhei 2.500 euros numa bet, numa slot e nessa de tentar ganhar mais e mais, uma vez que tinha sido um prémio grande, porque até ali o máximo que tinha-me saído foi 800 euros e já era muito, mas que de certa forma não me tinha iludido tanto, mas aqueles 2.500 euros deram-me ali uma ânsia para tentar ganhar mais algum e etc, etc. E nessa de tentar ganhar mais, eu acabei por perder esses 2.500 euros. E aí começa a frustração. Começamos a correr atrás do prejuízo, que até então não era prejuízo, porque tinha sido um dinheiro ganho com o casino, portanto, acabava por não ser um prejuízo, porque aquele dinheiro não era meu, mas que na minha cabeça eu tinha que voltar a recuperá-lo. E desde então não consegui parar mais de jogar. Comecei a jogar, a investir o dinheiro que eu tinha guardado, o meu dinheiro. Comecei a usar esse dinheiro que tinha guardado e quando dei por mim já tinha gasto todo o dinheiro que eu tinha guardado em casinos e estava num beco sem saída. Senti-me frustrada, senti-me mal e foi então que eu decidi nesse momento pedir ajuda e pedi ajuda à minha família. Foi quando eu me apercebi que estava com um problema e decidi pedir ajuda à minha família. Dizer-vos que não foi nada fácil, admitir que nós temos um problema é uma situação difícil e tentar solucioná-la é mais difícil ainda. Eu comecei por cancelar a minha inscrição a partir da CRJ, que é a entidade reguladora dos casinos em Portugal, e eu assinei um documento onde proibia o uso de casinos online, portanto iria deixar de ter acesso aos mesmos. Foi um processo relativamente fácil. Eu
assinei o documento e no dia a seguir já não tinha acesso a nenhuma das plataformas legais em Portugal de casinos e durante 3 meses eu consegui estar sem jogar. Foi difícil, era sufocante, mas eu consegui e fui-me mantendo assim durante 3 meses, até que num dia mais frustrante e mais em baixo que eu estava, eu decidi começar a jogar casino online ilegal. E aí começou mais um erro, começou mais um problema, porque existem milhões de casinos online ilegais em Portugal, milhares deles, e eu comecei a gastar todo o meu dinheiro aí e se até aqui eu tinha achado que tinha passado o problema porque tinha estado 3 meses sem jogar, mais uma vez eu percebi que estava outra vez num pior caminho, que estava outra vez a enterrar a minha vida e a da minha família em casinos, e voltei a pedir ajuda. E desta vez também pedi ajuda à minha psiquiatra, que até então eu ainda não tinha pedido ajuda. Pedi ajuda à minha psiquiatra, que me encaminhou para um instituto onde ajudam pessoas toxicodependentes e bêbados, pessoas alcoólicas, a tratarem-se. Portanto, eles agora também tinham essa vertente dos jogos, porque cada vez mais é comum. E dizer-vos que o vício no jogo é uma doença, não é uma brincadeira, não é algo que as pessoas devam julgar e devam gozar, porque é efetivamente uma doença grave que pode destruir famílias, que pode pôr fim à vida das pessoas, porque as pessoas veem-se num caminho sem saída e decidem pôr fim à vida, achar que vão resolver todos os problemas. Foi então que eu pedi ajuda, ela reencaminhou-me para esse instituto e eu tinha que esperar, porque eles não chamam logo, e então eu esperei durante algum tempo, fui tomando a minha medicação normal, tinha alguns inibidores não sei bem explicar, mas era medicação para me ajudar a não querer jogar, se é que isso é possível, mas nada surtia efeito, e cada vez que eu jogava eu sentia-me frustrada, sentia-me triste, sentia que estava a falhar novamente, que estava a desiludir a minha família, que estava a cometer um erro. Mas isto tudo depois de já ter gasto todo o dinheiro que eu tinha. Foi então que a minha psiquiatra sugeriu que eu fosse internada no Magalhães Lemos para, pelo menos durante uma semana, para tentar cortar esse vínculo com o jogo, pelo menos estar afastada uma semana para tentar cortar esse ciclo. E eu aceitei e eu ainda me lembro, faltava uma semana para os meus anos, e eu decidi então ir para ser internada, e até aqui estava tudo bem. Eu fui internada, a minha família estava triste, eu estava triste, mas estava com fé que aquela fosse a minha solução. Quando eu dei entrada no Magalhães Lemos, eu fiquei numa aula de treinamento intensivo, porque era o que estava aberto àquela hora que eu dei entrada no Magalhães, e no dia a seguir ia ser
ia ser trocada para uma aula de pessoas que tinham problemas psicológicos e assim, mas que não era uma aula intensiva. Eu acho que o maior problema foi esse, foi eu ter trocado de aula, porque até aqui eu tinha-me adaptado bem àquela aula onde eu estava, apesar de ser uma aula de internamento intensivo. Eu tinha-me adaptado super bem àquela aula e estava-me a sentir bem lá. E eu não sou uma pessoa que gosto muito de mudanças muito bruscas, e o que aconteceu foi que efetivamente foi uma mudança brusca e eu passei de uma aula onde tinham 5 pessoas para uma aula onde tinham 50 e que estavam pessoas completamente dopadas, pessoas que tinham mesmo problemas psicológicos graves. Mas o que mais me chocou foram as pessoas todas dopadas de medicação, que não estavam bem, via-se que as pessoas não estavam bem, e aquilo chocou-me imenso, imenso, imenso. Eu tive um choque de realidade ao entrar ali e comecei logo a chorar. Dirigi-me para a enfermeira e disse que não queria ficar ali, que não estava bem. Ela ainda em tom de gozo disse: mas tu acabaste de chegar aqui. E eu disse: mas eu não estou a sentir bem aqui, não sei o que é que se passa, eu não consigo estar aqui. Até que chamaram o psiquiatra de serviço e nós estivemos a falar e ele disse que obviamente não me ia obrigar a ficar internada, que a escolha era minha, porque eu era maior e vacinada, que percebia o meu choque ali, porque eu, apesar de tudo, estava bem, estava consciente. Então ver aquelas pessoas naquele estado foi um choque grande para mim e eu decidi ir embora. Acordei com a minha família que daria todos os meus telemóveis, os meus tablets, tudo, computador, e queria ficar com um telemóvel de teclas, daqueles de antigamente, só para conseguir comunicar com as pessoas, né? E foi esse o acordo que nós fizemos, então, para eu poder voltar para casa. E acreditem que durante bastante tempo eu estava tão em choque com aquela realidade que eu tinha vivido que eu nem pensava em jogar, eu só pensava que precisava de ficar bem e que não queria voltar a passar por aquilo. E ao fim de uma semana, uma vez que era uma semana também no internamento, eu decidi que queria voltar a ter as minhas coisas, porque eu precisava de voltar a trabalhar, porque eu faço diretos e vendo roupa online. Então eu precisava de voltar a trabalhar e precisava de voltar a ter as minhas coisas. Não tinha na mesma acesso às contas bancárias, nem aos cartões de multibanco, mas foi a partir daí que o erro começou. Eu comecei a voltar a jogar, mesmo sem contas eu conseguia jogar, e o meu marido arranjou uma aplicação que é o Gamban, para quem quiser saber, que bloqueia todos os casinos online ilegais em todo lado. Ele bloqueia todas essas plataformas e não dá para nós termos acesso de qualquer das formas, não dá. Só que o problema é que eu consegui bugar a aplicação e continuava a jogar. Bem, isto agora vai ser um ciclo de quedas e de momentos maus que cada vez que eu caio é um sentimento pior ainda, é uma tristeza avassaladora, vocês não têm noção.
é muito mau mesmo. Eu sinto-me extremamente triste, extremamente em baixo e parece que nunca vou conseguir sair deste ciclo. Eu sinto-me mal pela situação e eu tenho muitas pessoas que me perguntam: então, mas quando estás a jogar não consegues parar? Não, gente. Quando nós estamos a jogar não conseguimos parar, deixamos de ter noção da realidade. É como se entrássemos noutro mundo, deixamos de ter noção da realidade e é como se... é isso mesmo, nós deixamos de ter noção da realidade, começamos a gastar o dinheiro descontroladamente, não pensamos no depois, só quando acaba o dinheiro e quando a gente cai em nós é que bate o arrependimento e eu... porque é que eu fiz isto? Estas últimas vezes que eu tive recaída, eu questionei muito a Deus. Não sei se vocês são católicos ou se regem por algum tipo de religião, mas eu sou católica. Comecei a questionar a Deus porque a mim, porque agora que eu estava na melhor fase da minha vida, porque é que isto me aconteceu a mim? Porque é que Ele não me ajuda a sair disto? E questiono muitas vezes e vocês não têm noção do quanto é difícil para mim a cada recaída eu ter que levantar a cabeça e continuar, porque nós ficamos com vergonha, nós ficamos tristes, ficamos desolados. Eu que ainda por cima tenho uma depressão, pior fico ainda. E parece que isto é um ciclo e que nunca se vai romper. Mas a realidade é que nós temos que ter força de vontade. E eu quero com este vídeo dizer-vos que espero daqui a uns meses vir cá, contar-vos a minha história e dizer-vos o quanto estou feliz por ter ultrapassado este desafio que a vida me deu e que agora estou bem. Mas não é o caso. Neste momento ainda não estou curada, ainda mantenho a fazer tratamento. E dizer-vos que acima de qualquer medicação que possam passar para vos ajudar, o que vos vai curar é a força de vontade. E eu tenho muita força de vontade em vencer isto, em ultrapassar isto, porque eu tenho a certeza que se a vida me pôs isto no meu caminho é porque era para eu crescer e me tornar mais forte. Já pensei muitas vezes em acabar com a minha vida, em pôr fim à minha vida, porque sinto que sou um desgosto para a minha família, sinto que sou uma má pessoa e sinto que às vezes eles olham para mim e não compreendem bem porque é que eu não paro só com isto e não entendem muito bem que não é só o eu querer, sabem? Que tem muito mais do que isso. Mas dizer-vos que espero que isto ajude outras pessoas que estão a passar por isto, que não estão sozinhas. Existem pessoas reais como eu que passam isto também. Dizer-vos que se quiserem mandar mensagem, podem mandar mensagem, que eu vou estar aqui para vos ouvir, para vos tentar ajudar da forma que eu conseguir. Dizer-vos que se vocês acham que têm esse problema, peçam ajuda a um médico de família, peçam ajuda a um psiquiatra, a um psicólogo, a alguém, a vossa família,
peçam ajuda, por favor. Não deixem as coisas chegar a um extremo que depois é muito mais difícil de reverter. O dinheiro vai, o dinheiro vem, e a gente, se tiver saúde para trabalhar, consegue reconquistar tudo de novo. É preciso termos fé, termos coragem de admitir, termos alguém ao nosso lado também para nos ajudar e para segurar a nossa mão e nos dizer que nunca vão largar a nossa mão, independentemente daquilo que aconteça. Isso também é muito importante. Por isso, eu quero deixar aqui o meu relato, porque eu tenho a certeza que daqui a uns tempos eu irei dar-vos novidades e irei-vos dizer o quanto bem eu estou e como eu me consegui curar, vocês também vão conseguir. Por isso, não tenham vergonha. Não é uma vergonha isto. É a realidade da nossa sociedade agora. Cada vez mais pessoas patrocinam jogos, casino, online. E não, essas pessoas não estão certas, porque não é simplesmente joga quem quer. Isso não é realidade, não é a realidade. Por isso, evitem seguir pessoas que patrocinam esse tipo de jogos, de casinos, porque isso é um gatilho muito grande para quem tem um problema como este. Já não chega a televisão, que a cada 3 reclames, 2 são de casinos, por isso evitem seguir pessoas que fazem patrocínios de casinos. Isso é uma ajuda muito grande, não termos gatilhos. E é isto, queria deixar aqui o meu relato e a minha jornada até agora. A fase da abstinência é a fase mais difícil, que é quando nós estamos sem jogar muito tempo, mas é uma fase que nós temos que passar e uma vez que a temos que passar, que seja com os nossos ao nosso lado, vai tornar tudo muito mais fácil. Por isso, lá está, queria deixar aqui o meu relato para vocês saberem que não estão sozinhos e quando ouvirem alguém a dizer que só joga quem quer, ignorem simplesmente essas pessoas, porque elas não sabem do que estão a falar, elas não sabem, não têm noção daquilo que uma pessoa que tem uma doença destas passa. Por isso, desejo-vos o melhor do mundo para vocês e sejam muito felizes e nunca desistam da vossa vida, porque dinheiro vai, dinheiro vem, e se Deus nos der saúde para nós trabalharmos, nós vamos conseguir conquistar tudo de novo e ainda mais. Um beijinho enorme e sejam felizes.